Posso girar o assunto, já que está movimentando aqui no... Eu acho que vai movimentar de novo esse assunto aqui, mas fugindo um pouco de polícia, porque... Polícia não, política, porque eu vou falar da Polícia Civil de Minas Gerais, que concluiu o inquérito do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas em novembro de 2021. Conforme a coletiva transmitida hoje, a queda da aeronave foi causada por um erro dos pilotos, ou seja, a polícia atribuiu o crime de homicídio culposo aos pilotos, mas pediu o arquivamento do caso pela morte de todos os que estavam a bordo do avião. O laudo concluiu que a aeronave não tinha problemas técnicos e a polícia também descartou um possível mal súbito dos pilotos. A aeronave se chocou contra uma torre de transmissão em Caratinga, no interior de Minas Gerais. Segundo os delegados, a tripulação não respeitou os procedimentos de segurança na condução do avião e saiu da zona de proteção da rota. Outra dúvida é em relação ao vazamento das fotos da necropsia ali da cantora, né? O suspeito de vazar as imagens já está preso, mas ainda não se sabe se é a mesma pessoa que captou as imagens. Além dele, outras pessoas foram indiciadas por prática criminosa de divulgação desse material. Você sabe que eu estava vendo esse caso aí, lembrei imediatamente de novembro de 2021. Eu fiz, inclusive, a cobertura aqui pela Jovem Pan News. Foi uma cobertura extensa, uma cobertura muito triste. Muito triste. As pessoas ficaram grudadas ali na nossa cobertura porque a gente está falando de um ídolo, né? Estávamos falando de um ídolo nacional e a morte de um ídolo nacional como a Marília Mendonça. Eu tinha consciência da dimensão que era a Marília Mendonça no país todo, mas quando ela morreu, uma morte assim totalmente inesperada, né? A gente está falando de um acidente aéreo, realmente foi uma coisa muito chocante, mas esse é um assunto que parece que não acaba, né? Primeiro teve essa notícia de hoje aí, quentíssima aí, que os pilotos são culpados. Eu lembro de novembro de 2021 que a gente estava, né, as possíveis causas aí cogitando e tal. Hoje saiu agora, na verdade, essa notícia aí de que os pilotos são culpados pelo acidente aéreo que matou aí a Marília Mendonça e outras pessoas que estavam ali dentro. E também tem esse caso do autor da foto, né? Que... Muito triste a falha humana, né? Mas, infelizmente, todo profissional está sujeito a erro. Alguns, quando erram, pagam com a própria vida pelo erro, como foi o caso dos pilotos, né? Muito triste. Agora, a questão do vazamento das fotos, eu acho que fala muito de um instinto humano meio... Mórbido, né? Que acaba sendo desrespeitoso. A pessoa coloca a curiosidade mórbida acima do respeito à pessoa. Né? Uma crueldade que você faz com respeito a... E a própria família também. Né? Evidentemente, quando estou falando da vítima, é a família, né? Filho, marido. E é crime, né? Importante deixar claro. Isso que eu quero falar com você, Coba. Como é que é a questão jurídica? Você sabe que num caso como esse ali, que é um caso que eu acho que infelizmente vai se repetir, porque é isso que o Mano está falando. Uma coisa cruel, mórbida, sabe, de você expor ali em rede social um caso, o que ele expôs, né? Que é o corpo da Marília Mendonça ali, né? Você sabe que a gente tem uma questão não só em rede social, em grupos de WhatsApp também, né? A gente tem uma questão interessante nisso, porque o crime... Deve ser, pro setor jurídico, deve ser uma coisa nova isso, né? Porque a gente está falando de rede social, de WhatsApp, né? Por isso que é interessante, porque apesar desse fato ser novo, isso se tipifica em um crime antigo, que é o crime de vilipêndio a cadáver, que quando foi escrito, pensado e colocado no ordenamento, não pensava na hipótese de um vazamento em rede social, porque não existia rede social. O crime de vilipêndio a cadáver, ele foi pensado para aqueles que vilipendiavam fisicamente um cadáver, a pessoa que invade um cemitério, um túmulo, por exemplo, e é um crime que está no Código Penal. Só que, da leitura desse artigo no Código Penal, dá para interpretar e tipificar aquele que vaza também as imagens, porque você pode vilipendiar não só fisicamente o cadáver, mas a imagem do cadáver, do corpo de alguém, e é um crime que tem muitas pessoas
respondido por isso sempre que há também o vazamento. Foi uma adequação jurídica, que é possível, em relação a esse tipo de conduta. Eu tenho uma dúvida. Existe diferença legal entre aquele que tirou a foto e quem encaminha a foto? Quem compartilha em rede social? Não, porque está vilipendiando da mesma forma. Mas os dois, eles estão... Responde o que... O cara que tirou a foto ali... Que tira a foto, que encaminha a foto. Porque, na verdade, não é só o cara que tira a foto. O cara que tirou a foto compartilhou. É claro. Sim. Porque se for divulgado, evidentemente que ele compartilhou. Porque aí tem aquele cara que recebe no grupo de WhatsApp e manda. Responde igual, porque ele está contribuindo para o fato criminoso, que é desonrar a memória de alguém, o corpo de alguém e, claro, a honra da família, né? Que se vê nessa situação aí tão triste de ver um corpo de alguém sendo exposto da maneira que foi, até porque não era só um corpo, era um corpo em necrópsia. Né? Na era das redes sociais, dos WhatsApps da vida, isso daí parece que não tem fim, né? Porque às vezes a pessoa faz... Eu, particularmente, acho que é pura crueldade e maldade. Mas tem gente que pode argumentar assim, ele mandou num grupinho de amigos. Cara, mandou num grupinho de amigos. Aí tem aquela sensação, aquele feeling, talvez mórbido das pessoas... de um grupo, às vezes, era um grupo de amigos de quatro pessoas que estavam ali. Mas sempre tem... Aí o pessoal acha, aí pode, né? Aí pode, não, porque é meu amigo de infância, esse cara vai manter no foi grupo. Por isso, porque tem muita gente que diz, não, ele recebeu, só mandou ali, como se fosse uma questão menor, e não é, né? Mas isso só acontece, como bem disse o Mano, né? Porque o humano tem uma sucessão a gostar das coisas mórbidas, né? Infelizmente. Né? Triste. Essa é uma falha da nossa humanidade. A gente falhou como sociedade, falhamos como seres humanos. Isso é mundial, né? Não infelizmente, isso não é um perfil brasileiro, né? Isso é mundial. Faz parte da raça humana, né? Da condição humana. E, infelizmente, só encontra amparo, né, por conta disso. A gente gosta de sensacionalismo, a gente gosta de morte, a gente gosta de quando, por exemplo, tem um acidente na estrada, né, as pessoas passam devagar para ver o que está acontecendo. Às vezes estão mais preocupadas em filmar do que ajudar. Exatamente. É impressionante como esse apelo da humanidade para esse tipo de postura acontece, né? Parte disso eu acho que vem de uma questão de não saber lidar direito com a morte, né? Com o mistério da morte. Num caso como esse, que foi uma morte completamente inesperada, a pessoa não sabe elaborar aquilo de forma saudável, né? Para elaborar o próprio luto, de lidar com aquela notícia inesperada e acaba lidando com isso dessa forma mórbida. É um sadismo, né? Sadismo. Deixa eu trazer que a minha querida Mari Vasquez está trazendo aí um depoimento que saiu agora aí de um dos delegados que está participando da investigação. Ele disse o seguinte: a tripulação, por circunstâncias até então não justificáveis, atuaram com negligência e com imprudência. A gente não está falando agora do caso lá do vazamento, a gente está falando justamente aí dos culpados, porque os pilotos são culpados, para quem está nos acompanhando tanto pela TV quanto pela rádio, os pilotos são culpados pelo acidente aéreo que matou um ídolo nacional. A gente está falando da sertaneja Marília Mendonça. É importante falar uma coisa só. Só falar uma coisa que é importante falar, porque às vezes quem ouve não entende. Essa coisa de são culpados, é importante deixar claro que não é que teve intenção. A culpa, nesse caso, é justamente uma falta de atenção, um desvio de atenção. É uma falha, exato. Eu lembro quando ocorreu o acidente com a Marília Mendonça, em novembro de 2021, no começo já acusaram os pilotos, né, de ter sido responsabilizados. Eu lembro disso. A família ficou extremamente abalada. A filha falou, não, meu pai é um bom piloto, tal. O tribunal da internet... É que a gente está falando também da família dos pilotos, dos profissionais que estavam pilotando ali. Foram vítimas ninguém queria morrer. Exato. O tribunal da internet é cruel também, em muitos aspectos, né? Como bem diz o Koba, o piloto não quis, de forma deliberada, criar o acidente. Até que eles morreu. E todo mundo falha na profissão um dia. A questão é que quando o piloto falha, ele está pilotando um avião. Essa é a diferença. Então, mas olha, deixa eu trazer outras notícias aí que está saindo agora, neste momento, 11 horas e 10 minutos. A polícia atribuiu o crime de homicídio culposo aos pilotos, mas pediu arquivamento por conta da morte de todos os que estavam a bordo. Segundo o delegado, não é
era obrigatório que as torres tivessem sinalização. Além disso, existiam protocolos e procedimentos a serem executados, como levantamento prévio de possíveis obstáculos no trajeto, o que não foi realizado. Em caso da não execução do levantamento, o voo deveria seguir em passagem baixa, o que também não foi feito. É importante falar que esse tipo de inquérito policial que investiga uma morte por acidente aéreo, ele só se conclui depois do relatório final do CENIPA, que é, no final das contas, quem vai basicamente resolver a questão. Chancelar, que foi uma falha mecânica, ou que foi. CENIPA é o órgão que investiga os acidentes aéreos no Brasil. Faz uma perícia. Faz uma perícia técnica e perícia não só técnica mecânica, mas perícia da condição dos pilotos, se eles estavam em condições de voo, qual era o perfil psicológico de cada um deles. Enfim, é um relatório bem técnico, multidisciplinar, e é um trabalho que no Brasil, inclusive, é bem elogiável, é um dos melhores técnicos que a gente tem, estão no CENIPA, e eles têm esse trabalho de excelência, que é importante ressaltar. Eu fico pensando na família dos pilotos, né? Porque as pessoas nas redes sociais, muitas vezes, são muito cruéis, e eu acho que é importante dizer isso, né? Que toda a profissão está sujeita a erros. Infelizmente, alguns erros são fatais e eles pagaram com a própria vida. Então, é o tipo de situação que, pelo amor de Deus, não vão atrás dos familiares do piloto para falar alguma coisa. É uma família, exato, que já está em luto, já perdeu um ente querido, que cometeu um erro. E que, infelizmente, pagou com a própria vida pelo erro. Então, é aquela tragédia que só tem a lamentar, né? Não tem que apontar dedo para ninguém. E eu lembro exatamente disso, que na época, em novembro de 2021, o Tribunal da Internet... Foi cruel. É cruel. Eu fico imaginando mesmo, como se eles realmente, assim, os culpados ali, e que vamos... É claro que quando morre um ídolo nacional... Tem uma comoção. Marília Mendonça era um ídolo nacional de proporções do país inteiro, no sul, norte, nordeste, todo mundo gostava realmente. A gente está falando de um ídolo sertanejo. O sertanejo é um dos gêneros, é o gênero mais ouvido no Brasil. Não estou falando do Sudeste, São Paulo. E no auge da carreira lá. É o Brasil inteiro, né? Então, claro que as pessoas, naquele calor do momento, isso não é uma justificativa, óbvio, mas no calor do momento as pessoas estavam tentando achar culpados. A emoção é compreensível, né? O que não é compreensível é que as pessoas acabem indo atrás dos familiares para fazer qualquer tipo para falar atrocidades em rede social, porque, respeita o luto das pessoas que perderam seus familiares. Não é normal e é cruel também, né? Exato. É cruel. Deixa eu girar aqui um pouquinho o assunto aqui no Morning Show,